E aí, pessoal? O Escragiário do Nascido aqui para mais um review. Dessa vez nós vamos falar de Novo Testamento. Muitas pessoas têm dificuldade em entender como é que era o contexto daquela época. Porque não pense que, ao ler a Bíblia, você deve compreendê-la no contexto atual. É um texto que foi escrito há muitos anos atrás, ele traz certas dificuldades. E um material que é de muita ajuda para você entender todo o escopo no Novo Testamento é esse material aqui que nós vamos trazer no review de hoje. É o Panorama do Novo Testamento, ele que é escrito por Robert Gundry, publicado por Edições Vida Nova. Ele vai tratar de questões políticas, questões religiosas, questão cultural da época. Então, é de grande ajuda para você entender tudo que se passava nos tempos de Jesus, no contexto da época, e mais do que isso, uma vez que você sabe dessas informações, você é capaz de retornar para os nossos dias e trazer os preceitos da palavra de Deus que são atemporais para aplicar na sua vida. Ou seja, sabendo o que é para aplicar e o que não é para aplicar, né? Então o cara não vai ter o problema de pegar uma coisa lá da lei e querer enfiar aqui como se fosse obrigado. Né? Exatamente. E sem fazer aquela coisa que o pastor Raul sempre fala, né? O cara come a feijoada, dorme, tem um sonho maluco e depois quer sair falando besteira por aí. Então, pessoal, sem mais conversa fiada, vamos olhar esta maravilha aqui por dentro. Panorama do Novo Testamento, de Robert Gundry. Vem comigo. E aí, povo? Hoje você vai ver o review deste material aqui, que, digamos assim, ele faz um par com essa outra obra aqui, que já saiu review no canal. O primeiro review foi sobre essa obra que fala do panorama do Antigo Testamento, e no review de hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar sobre o panorama do Novo Testamento, obra escrita por Robert Gundry, também editado por Edições Vida Nova, e a semelhança do seu, vamos dizer assim, irmão gêmeo, vai tratar dos aspectos panorâmicos do mundo do Antigo Testamento. Como funcionava a sociedade? Como funcionava a religião? Como funcionava o governo na época de Jesus, na época dos apóstolos? É isso que a gente vai ver com mais detalhes agora. Panorama do Novo Testamento. Essa é uma edição atualizada, é um material que teve sua primeira edição em 1970. Essa edição que vocês estão vendo é a terceira edição revisada de 2018. Vamos dar uma olhadinha no sumário. O sumário tem as ilustrações, mapas e quadros, créditos, agradecimentos, prefácio. Primeira parte, antecedentes políticos, culturais e religiosos. Aqui tem o índice de ilustrações, quadros e mapas. Vamos dar uma olhadinha no prefácio, um pedacinho dele. Olha só. Qualquer compêndio que se propõe a apresentar um panorama do Novo Testamento deve reunir os elementos mais relevantes dos antecedentes históricos neotestamentários, de uma introdução neotestamentária de cunho técnico e de comentários do Novo Testamento. Quase todos os panoramas do Novo Testamento sofrem, no entanto, de uma escassez de comentários relacionados ao texto bíblico. Por essa razão, ao estudar os panoramas, muitas vezes o aluno acaba por deixar de lado a leitura da fonte primária e mais importante, o próprio Novo Testamento. Isso é muito importante, pessoal. Não caia nesse erro. Não queira ler 5 livros de uma vez e esquecer de ler a Bíblia. A leitura da Bíblia é o primordial. Aqui tem a introdução. Chegando aqui no capítulo 1, você vai ver um detalhe interessante dessa obra. Ela tem um recurso que te ajuda a se localizar melhor. Cada capítulo tem um sumário próprio. Quer ver aqui, ó, o capítulo 1? Antecedentes históricos dos períodos inter- e neotestamentários. Aí o que vai tratar esse capítulo? Ele já fala aqui logo de cara. O período grego e os aspectos preliminares, o período macabeu, o período romano. Aí faz um resumo. Aí olha que interessante, ó. Alvos de estudo. Aprender. Quais acontecimentos políticos ocorreram no Oriente Médio desde o fim do período do Antigo Testamento até o período do Novo Testamento, passando pela era intertestamentária? Qual era a situação dos judeus? Que desenvolvimentos culturais ocorreram? Que questões religiosas foram suscitadas a partir dos acontecimentos políticos e dos desenvolvimentos culturais? Que facções esses acontecimentos políticos, os desenvolvimentos culturais e as questões religiosas produziram entre os judeus? Quem foram os líderes desses desenvolvimentos e como contribuíram para o desenrolar da história? Você percebe que ele já te dá um norte do que você vai estudar? É muito interessante. Aqui fala do período grego e os aspectos preliminares. Aqui tem um mapa de como era o mundo no Novo Testamento. Aqui fala um pouco sobre a helenização. Aqui tem uma foto que é um trecho da Septuaginta, do Códice Vaticano. Aqui tem mais uma foto, que era um dos deuses pagãos cultuados na época. Ó. Dionísio, o deus do vinho, com uvas e uma taça. Aqui fala do período macabeu, a revolta dos macabeus. Aqui falando do período intertestamentário, né? Aqui tem uma estátua de Otávio Augusto.
Aqui fala dos imperadores romanos. Aqui tem um busto de Nero, perseguiu com afinco os cristãos. Governadores romanos e as revoltas. Aí aqui tem uma tabela que ela faz uma síntese das histórias veterotestamentárias posteriores. Faz também uma síntese das histórias intertestamentária e neotestamentária. Dá um panorama geral do que aconteceu. Ó. Aí aqui no final, ó, personagens que não podemos esquecer. Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio, por aí vai. Aí aqui, ó, para ampliar o debate, manda algumas perguntas. Ó. De que maneiras providenciais os acontecimentos do período intertestamentário constituem uma preparação para a vinda de Cristo e para o surgimento da Igreja? Quais os paralelos podem ser traçados com a razão entre a controvérsia que havia entre os judeus helenísticos e os assideus e a controvérsia que tem havido durante a história da Igreja, especialmente na época contemporânea? Aqui também, ó, indica materiais para você aprofundar a pesquisa. Ó. Aqui segue o capítulo 2, é o mesmo sistema. Os ambientes seculares do Novo Testamento. Aqui vai falar da demografia, os idiomas que eram falados no tempo neotestamentário, como funcionava o transporte, o comércio, as comunicações. Aqui fala da moradia, serviços públicos. Aqui fala um pouco de honra e vergonha. Aqui tem uma coisa interessante, ó. Olha só como é que era feito um anúncio público de uma casa de prostituição. Eles colocavam um desenho de um pé na calçada junto com esses outros dois desenhos aqui, ó. Era um sinal velado para a pessoa saber onde é que ela estava entrando, né? Princípios morais, entretenimento, negócios e trabalho. Aqui já parte para o resumo. O capítulo 3, ó. Ambientes religioso e filosófico do Novo Testamento. Vai falar de paganismo, vai falar do judaísmo, os escritos do judaísmo, a teologia do judaísmo, as seitas e os outros grupos dentro do judaísmo, a educação judaica, a educação greco-romana. Aqui fala um pouco sobre a religião oficial. A religião oficial de Roma adotou grande parte do panteão e da mitologia gregos. As divindades romanas vieram a ser identificadas com os deuses gregos, Júpiter com Zeus, Vênus com Afrodite e assim por diante. Os romanos também adicionaram novas características, como um sacerdócio em que o próprio imperador atuava como Pontifex Maximus, sumo sacerdote. As características por demais humanas dos deuses destruíram a fé de muitas pessoas no panteão greco-romano. Quanto a outras pessoas, entretanto, tal fé persistiu por todo o período do Novo Testamento. Você vê que o sincretismo já rolava nessa época. Aqui também fala sobre a adoração ao imperador, que o próprio imperador romano já se achava Deus. Aqui fala das religiões de mistério, avançando mais um pouco. Aqui fala do judaísmo, fala das sinagogas. Aqui tem uma ilustração interessante que fala de Jerusalém durante o ministério de Jesus. Como que era a cidade, ó. O calendário religioso. Aqui tem um quadro, uma foto, que ela contém fragmentos de obras judaicas não bíblicas descobertas entre os manuscritos do Mar Morto. Aqui fala da esperança messiânica. O povo tinha essa expectativa do Messias prometido. Aqui chegando na parte 2, ó, fala dos subsídios literários e históricos. Aí já vai falar do cânon e o texto do Novo Testamento. Ó. Fala do período pré-canônico, o que aconteceu antes do Novo Testamento. Fala do processo de cópia, crítica textual. Aqui fala um pouco das versões da Bíblia em língua inglesa. Fala também aqui, ó, tem uma foto de um texto grego de Lucas 16, do 16 ao 21, escrito em unciais maiúsculas, no papiro Bodmer. Traduções para o português, ó, as traduções que a gente conhece, fala um pouco sobre elas. Traduções de João Ferreira de Almeida, fala da NVI, tradução na linguagem de hoje, fala da Bíblia Viva, fala das Bíblias de estudo. O capítulo 5, ó, já começa sobre o estudo da vida de Jesus, as fontes, a alta crítica, o estudo da vida de Jesus. Jesus em notícia. Aqui tem uma foto, ó, o começo do Evangelho de Marcos, manuscrito francês do século IX. Aqui no capítulo 6, ó, o panorama introdutório da vida e do ministério público de Jesus. Fala das datas, fala da obscuricidade, fala da popularidade que se transforma em rejeição, faz um discurso sobre os milagres e a ressurreição de Jesus, fala do ensino dele. Aqui, ó, um quadro destacando as 7 últimas palavras. Fala da ressurreição, o ensino de Cristo, as parábolas. Chegamos aqui na parte 3, ó, vai tratar dos 4 evangelhos canônicos e Atos, o livro de Atos. Aqui tem um quadro que faz um panorama cronológico, lendo e interpretando Marcos. Aqui tem uma foto, ó, de um barco
que ele é datado da época de Cristo, ó. É datado do 1º século. Ele foi retirado no Mar da Galileia, de uma carta de divórcio encontrada entre os manuscritos do Mar Morto, que no capítulo 8 já vai falar de Mateus, ó, manual para uma igreja mista sob perseguição. Aqui, ó, lendo e interpretando Mateus. Nessa ilustração aqui vai fazer o panorama geral da Semana da Paixão, da última semana de Cristo antes da crucificação. Aqui já no capítulo 9 fala sobre Lucas, promoção do cristianismo no mundo greco-romano como um todo, nascimento de Jesus, o ministério de João Batista. Aqui, ó, tem uma foto de uma manjedoura de pedra. Aqui outra foto, ó, sandálias encontradas em Massada. Capítulo 10, ó, já fala do Evangelho de João. Crença em Jesus como fonte da vida eterna. Aí, ó, só dando uma olhadinha aqui, ó, quando fala dos evangelhos, vai ser dividido dessa forma aqui, ó. Quem escreveu o Evangelho de João, por exemplo, né? Quando, onde e como chegamos às nossas conclusões? Em que medida João se parece com os sinóticos ou deles difere? Sobre as palavras de Jesus como desenvolvimento do retrato que João faz dele como a palavra, os temas teológicos proeminentes e características de João, as circunstâncias que levaram João a escrever da forma que escreveu e sobre a ordenação que faz de seu material. Aqui fala sobre todos os eu sous que Jesus fala no Evangelho de João. Aqui, ó, tem uma foto do famoso sudário de Turim, que alguns supõem que Jesus tenha sido sepultado, né? Mas provavelmente não foi com esse material aqui que ele foi sepultado. Aqui o capítulo 11 já fala sobre o livro de Atos, a promoção do cristianismo no mundo greco-romano. Aqui tem uma rua, uma rua, a Sarjeta e a Colunata em Tarso, cidade natal de Saulo. Você vê que está mais inteira do que muita rua por aí, viu? Aqui tem uma foto do Coliseu Romano, a vista do Arco de Tito. A parte 4 já vai falar das cartas, as primeiras cartas de Paulo. Lembrando que aqui ele vai tentar ordenar essas cartas por ordem cronológica. Aqui fala dos amanuenses. Tá vendo? Ó? Aqui eles falam primeiro não de Romanos, eles falam de Gálatas. Gálatas contra os judaizantes. Aí já fala de Romanos. Ó. Romanos, o dom da justiça de Deus por meio da fé em Cristo. Aqui já faz o esboço de Romanos. Avançando mais, ó, as cartas pastorais de Paulo. Vai tratar das outras cartas de Paulo. 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo. Excurso, resumo da teologia paulina. Aqui no capítulo 16 fala da carta de Hebreus. Ó. Hebreus, Jesus como sacerdote. Aqui no capítulo 17 já fala das cartas católicas ou gerais, não católicas romanas, tá? Mas católicas no sentido universal da coisa. 2 Pedro, em defesa da ortodoxia. Aqui tem uma tabelinha interessante, ó. Possíveis e prováveis repercussões de 2 Pedro na antiga literatura gnóstica. Judas, perigo, falsos mestres. 1 João, instruções paternais aos fininhos. 2 e 3 João, instruções paternais aos cristãos. Aí aqui no capítulo 18 já vai falar do Apocalipse, Jesus está voltando. Escolas de interpretação, o estilo apocalíptico, né, o gênero. Diferentes posições acerca do milênio, isso aqui que é um dos assuntos que resulta em fight entre os crentes, né? Tem um pessoal que é meio emocionado com essa parte. As 7 mensagens, né? Lendo e interpretando Apocalipse. Aqui tem uma foto do templo de Ártemis ao pé da Acrópole, em Sardes, que é onde ficava uma das 7 igrejas. Ruínas do aqueduto de Laodiceia, as 7 igrejas e a história eclesiástica. E aqui, nessa tabela aqui que pega 2 páginas praticamente, ela organiza os livros do Novo Testamento, ela faz um resumo. Ela fala do livro, do autor, a data, local da escrita, os destinatários, temas e ênfases distintivas. E aqui tem um índice de assuntos. E esse foi o panorama do Novo Testamento que você viu aqui no canal do Nascido de Novo. Pois é, pessoal. Depois que a gente conferiu essa grande maravilha aqui, o panorama do Novo Testamento, não tem como deixar de falar para você o seguinte. Você que é aluno do curso, do Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, tem que ficar muito esperto e adquirir essa obra porque ela vai ser de grande ajuda para você. Lembrando que se você der uma olhada aí na descrição do vídeo, você que ainda não é aluno, você vai encontrar o link para adquirir o curso com o preço antigo. Ano passado o curso aumentou o preço, mas graças à ajuda dos nossos queridos mantenedores, a gente conseguiu abaixar o preço. E junto aí dessas informações, você também vai encontrar esse preço antigo ainda com mais um desconto de 10%. Então você não pode deixar de aproveitar essa oportunidade. Entendam que o Wayne, pessoal, ele não é uma pessoa normal, ele é louco. Ele é um dos nossos alunos, é um aluno que se destacou muito no curso, então a gente abriu a porta para ele estagiar aqui no Ministério. Então é por isso que hoje é ele que está fazendo o review aqui. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos e até a próxima.